Oi, eu sou o professor Tarciso e gostaria de conversar um pouquinho hoje sobre a literatura romântica. E quando nós falamos na palavra romantismo, vem logo aquela imagem, né? Porque não é uma palavra tão estranha para nós, mesmo em 2021, numa época em que dizem que o romantismo não existe mais. Então queremos estabelecer logo uma diferença aqui: romantismo com R minúsculo e romantismo com R maiúsculo. Romantismo com R maiúsculo refere-se à atitude romântica. Muita gente gosta de assistir a um filme romântico e eles fazem sucesso atualmente. De ouvir uma música romântica, pode ser aquele romantismo bem brega, mas não importa. As pessoas gostam. Ou então atribuir a uma determinada pessoa, caramba, ela é uma menina romântica. Ela pensa com o coração, nunca com a razão. A palavra romântica deitou raízes muito fortes. Mas vamos falar aqui do romantismo com R maiúsculo, que é o nome de um estilo literário, mais que literário, artístico, porque no final do século XVIII, na Alemanha e na Inglaterra, ele surgiu logo após a Revolução Francesa e deitou suas raízes, criando todo aquele idealismo da burguesia vitoriosa. Então, o romantismo, podemos dizer que representa os ideais da burguesia e vai se espalhar ao longo do século XIX, fixando aquelas raízes muito potentes. E como identificamos as características românticas? Nós podemos dizer que a literatura romântica é, acima de tudo, subjetiva. O que é ser subjetivo? É pensar sempre com o coração, enxergar tudo do seu modo pessoal. Nunca usamos a razão nesse momento. Então, o romântico é extremamente subjetivo. Ele pensa sempre desse jeito. Ele é sempre todo o coração. A segunda característica romântica é a idealização. O romântico é, acima de tudo, idealista. E é claro que a gente se lembra da idealização amorosa que aparece nas músicas, como já citamos, ou nos filmes românticos. Pensamos logo em Titanic, né? Aquela imagem do par romântico, do casal romântico. Realmente é uma idealização romântica. O amor idealizado, a mulher ideal, né? O homem ideal. Tudo isso é romântico, né? Mas entenda uma coisa: o romantismo é idealista em todos os sentidos, seja numa sociedade ideal, seja numa pátria ideal, num lugar ideal, numa carreira ideal. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Olha a visão do Brasil, uma visão bonita, romântica, idealizada, feita no século XIX. Isso é idealização romântica. Outra característica romântica é o sentimentalismo. O romântico é, acima de tudo, sentimental. Ele pensa sempre com o coração, com o sentimento, joga a razão em segundo plano. Outra característica fundamental do romântico é o egocentrismo. Tudo eu. É aquela função emotiva da linguagem em que o eu sobressai. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Ah, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida que os anos não trazem mais. Então, aquele eu que sobressai o tempo todo em todas as situações, romântico se coloca como centro do mundo. Ele é egocêntrico demais. Outra característica muito importante, principalmente nos românticos da segunda geração aqui no Brasil, é o noturnismo, o mistério, aquela visão sempre sombria da noite, dos castelos escuros, das casas escuras também. Quando o poeta diz sombras do vale, noites da montanha, protegeu meu corpo abandonado, no silêncio derramar-lhe o canto. É aquela visão assim da escuridão, do mistério. O romântico valoriza também a cultura popular, as lendas populares. Ele busca isso para enfatizar a raiz da formação do seu povo. O romântico quer verificar os mitos de formação nacional. Então ele busca as lendas, o folclore nacional. Põe isso em evidência. Daí o nacionalismo, outra característica fundamental para o romântico. Não se esqueçam de que o romantismo surge após a Revolução Francesa, momento em que os estados nacionais modernos estão se formando ou tentando se formar. Então, daí aquela visão patriótica, nacionalista, excessivamente nacionalista, né? Daí o nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores.
Ou seja, é a pátria vista de forma idealizada, bonita, ufanista, né? Essa é a visão nacionalista do romântico, que não é só aqui no Brasil, não, em todos os lugares isso vai acontecer. Basta você olhar para os hinos nacionais de cada país, dar uma olhada lá, que é sempre de uma grandiosidade, né? É sempre de exaltação. Outra característica muito forte no romantismo aqui brasileiro, que vem acompanhada desse nacionalismo, é o indianismo. No Brasil não teve a Idade Média que teve lá na Europa. E nós associamos esse indianismo ao medievalismo europeu. Se lá na Inglaterra você tem os Cavaleiros do Rei Arthur, né? E a Távola Redonda, lendas medievais, ninguém sabe se o Rei Arthur existiu exatamente, mas a gente conhece essas histórias, já foram feitos filmes a respeito, né? Então, a busca da raiz da formação da Inglaterra, como todos os países europeus vão buscar na Idade Média, os cavaleiros, nos castelos, aquelas histórias que nós cultivamos até hoje. Aqui no Brasil é o índio colocado como herói nacional, como homem da terra. É Iracema, virgem dos lábios de mel, cabelos mais negros que a asa da graúna. É a mulher perfeita idealizada. É o Peri, o herói do Guarani, o índio bonito, idealizado, que parece um cavaleiro medieval. Então, o índio é o homem da terra, é o homem tropical. Outra característica muito importante é o condoreirismo. É a imagem do condor, a ave dos Andes, aquela ave que voa alto, longe, enxerga tudo lá do alto. O poeta condoreiro é o gênio que enxerga tudo lá de cima, enxerga os problemas da sociedade, denuncia esses problemas e pretende transformar essa sociedade a seu modo. É uma poesia de pregação, de oratória, é uma poesia de encantamento, ela é feita para recitar, ela é feita para grandes públicos, como diz o nosso poeta Castro Alves, o poeta dos escravos. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se é loucura ou se é verdade, tanto horror perante os céus, ó mar, porque não apaga com a esponja de tuas vagas, de teu manto este borrão, astros, noite, tempestade, olhai as imensidades, varrei os mares, tufão. Então essa é a visão do condor, tudo é grande, é visão magnífica de mares, infinito, céu. Ele usa metáforas hiperbólicas, ele pede que a natureza intervenha para acabar com o ranço, acabar com a nódoa da escravidão. Essa é a poesia de luta social. Se lá na Europa os condoreiros falaram da miséria a que o povo era submetido, aqui no Brasil Castro Alves coloca o sofrimento do escravo e faz a pregação da abolição. Outra característica muito importante dos românticos é a religiosidade, basicamente a religiosidade cristã, né? É quando ele faz apelo a Deus, né? Faz apelo de uma forma que Deus intervenha nas coisas. Essa é a religiosidade romântica. E finalizando, como o romântico tem uma cultura popular, uma linguagem popular, é o ritmo da redondilha. Redondilha é aquele verso de 5 ou de 7 sílabas, usado no ritmo popular há bastante tempo. Quem conhece literatura de cordel sabe que eles usam o ritmo da redondilha porque facilita que as pessoas possam memorizar o ritmo e ritmar o texto. São um verso de 7 sílabas, redondilha maior, quando ele fala assim: vou contar uma história do pavão misterioso que levantou voo da Grécia com um rapaz corajoso, raptando uma condessa, filha de um conde orgulhoso. Olha o ritmo da redondilha, dá para musicar. Aqui você tem um poeta, Gonçalves Dias, falando do índio, né? Meu canto de morte, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci. Guerreiros descendo da tribo tupi, da tribo punjante que agora anda errante. Guerreiros nasci, sou bravo, sou forte, sou filho do norte. Guerreiros nasci, meu canto de morte ouvi. Ou então, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores, nossos bosques mais bonitos, nossas terras mais amores. Isso é musicado, pode musicar, porque é o ritmo da redondilha. Essa é a cultura popular do romântico.
Essa é, na verdade, uma breve introdução à literatura romântica. Espero que vocês tenham assimilado bastante isso, mas acho que dá para a gente começar a ver com calma e se aprofundar no movimento romântico, que é um movimento que deita as raízes muito fortes, não apenas no mundo, mas aqui no Brasil, então, as raízes são fortes demais. Até logo.